Senhor, em nome do teu filho Jesus, está aqui, Senhor, a tua filha, a tua serva, Senhor. Eu te peço, Senhor, usa ela como canal da tua graça, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, Senhor. Nós sabemos que de nós não sai nada, Senhor, mas o Senhor usa, Senhor, quando o Senhor quer. Usa a tua filha, Pai. Fala com nós, Senhor, em cada palavra que for ministrada nesta noite, Senhor. Que a palavra venha e encontre os nossos corações, Senhor, e que ela venha cair em terra fértil, Senhor. E assim eu oro, poderoso Deus, nós oramos, a tua igreja ora, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E amém. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus pediu para a Gadinha, para eu ficar bem lá atrás, para a Rosaninha, para minha mãe ficarem todas aqui na frente também. Você dessas assim que escolhe lugar? Não, porque daí a gente já fala mais juntinho, né? Essa administradora daqui, parece que escolheu. Daquela que chega exigindo, né? Sabe, meus irmãos, às vezes a gente pensa assim, né? Hoje aqui, por exemplo, né, a gente está sem microfone, som não funcionou, mas nada sai do propósito de Deus. Estamos em poucos, mas nada sai do propósito de Deus. O Espírito Santo de Deus é tremendo. Desde a abertura, no louvor, na palavra que vai vir, o Senhor, no meu coração, Ele foi reforçando apenas aquilo que Ele quer falar para a gente essa noite. Amém. Aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Eu creio que todo mundo, né, principalmente quando a gente assim não tem muita experiência, a gente sempre fica inseguro de trazer a palavra do Senhor, de fazer algo para o Senhor. Tem temor do Senhor no nosso coração. Como o Sil falou, às vezes a gente está se sentindo a terra seca, e é assim mesmo. Às vezes, no meio da terra seca, a gente não tem nada para entregar nem para a gente mesmo, a gente pensa, né? Mas o Senhor, Ele é Deus de milagre. E ainda assim, mesmo a gente se sentindo essa terra seca, o Senhor nos usa, né? Nos usa para falar da fonte da vida. E daí, o segredo aí, né, como a Sil falou, é que realmente não é sobre nós, né? Mas é sobre o que a gente permite que o Senhor faça. Porque o inimigo, a palavra que ele vai lançar sempre é o quê? Que a gente não é capaz, que a gente não é digno. Olha o que tu falou essa semana. Olha como que tu agiu. Como que alguém assim vai falar no amor de Deus? Só que como a Sil falou aqui no começo, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. Amém. Todos os dias, cada manhã sobre a nossa vida. Não é sobre nós. Quando o Senhor nos chamou, Ele já sabia que a gente ia ter defeito, Ele já sabia que a gente ia desanimar muitas vezes no meio do caminho, mas é por isso que a gente precisa estar sempre firmado na palavra, porque firmado na palavra, a gente pode até dar uma esmorecida, a gente pode até desanimar, mas algo que está aceso no nosso coração nunca pode se apagar, que não existe outra vida que não seja com o Senhor. Não existe outro caminho que não seja com o Senhor. Ele é Deus dos exércitos, Ele é Deus do impossível e Ele Amém. É Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém. E eu creio que você também vai perceber, né, ao longo dessa mensagem, que algumas das coisas, que muitas coisas, na verdade, elas já foram ministradas. Já foram ministradas aqui, já foram reforçadas hoje, né? E que vem apenas a confirmação. E a palavra de hoje, ela está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. O título fala assim: a cura de um surdo e gago. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis.
Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Glória. Aleluia. Noite de milagre. Amém. Noite de milagre, exatamente. O Senhor está falando de milagres. O Senhor está falando de portas que Ele abre. O Senhor está falando daquilo que Ele abre que ninguém pode fechar. O Senhor está falando do tempo dEle para as nossas vidas. O Senhor nos fala para perseverar. O Senhor nos fala que o Senhor nos toca na medida de que nós necessitamos e como necessitamos. Amém? Eu quero lembrar os irmãos aqui. Primeiro eu quero um pequeno testemunho. Eu prestei atenção nessa palavra. Eu creio pela primeira vez assim, que eu atentei para prestar atenção nessa palavra, efatá. Há uns 4 anos atrás, quando eu ouvi uma ministração, e aquela ministração ela tocou meu coração. Ela mexeu comigo. E eu não sei se isso acontece com vocês, tem algumas palavras, algumas histórias da Bíblia, alguns trechos, que a gente sabe que tudo, né, em cada palavra tem muito para o Senhor revelar, né? A gente pega só um pouquinho sempre. Mas tem algumas palavras que eu nem ouso, assim, falar sobre elas, porque eu sinto que tem um mistério ainda tão grande aqui que precisa ser revelado, que eu fico com aquela sensação muito forte, né? Eu lembro que isso aconteceu com aquela passagem dos ossos secos. Eu lembro, eu ouvi aquela palavra e eu tinha, assim, aquela sensação forte que eu ainda não consegui compreender, ainda não consegui sentir o que Deus queria derramar, né? E claro, o Senhor sempre vai acrescentando porque a palavra dele é viva. E nessa palavra aqui aconteceu, de lá para cá, assim, eu lembro que por algumas vezes, em algumas situações da minha vida, vinha essa palavra, efatá, abre-te. E outras vezes eu pensava, acho que eu posso compartilhar sobre isso daqui, mas ainda não era tempo, ainda não era hora, né? E dessa vez, quando essa palavra ela veio no meu coração, eu senti paz em compartilhar, né? Então eu espero que o Senhor ministre também um pouco no coração de cada um aquilo que Ele primeiro ministrou no meu coração. Eu quero lembrar os irmãos que aqui a região que ele está falando, em Decápolis, Jesus já havia estado nessa região tempos antes. Naquela passagem, né, onde ele acalma o mar, onde tem uma grande tempestade. Aí ele chega lá a Gadara, né, que tem o Gadareno, lá, aquele homem endemoniado, né? Num outro evangelho fala de 2 homens endemoniados e em 2 outros evangelhos eles dão foco, né? Focam nesse homem endemoniado, né? O Gadareno. E quando Jesus chega lá, né, fala que aquele homem, ele nem usava roupas, ele andava nu, se machucava, e ele andava ali entre os túmulos. E eles tentaram, né, algumas vezes prender aquele homem, porque imagina um homem assim solto por aí, ele era furioso, né? Tentaram algumas vezes prender aquele homem, mas não tinha cadeias que conseguiam prender aquele homem. Né, de tão furioso, da fúria que tinha no interior dele. Quando Jesus pergunta para ele qual é o teu nome, ele fala Legião, porque muitos eram os demônios que estavam possuindo o corpo daquele homem que era escravo. E daí, quando Jesus chega, né, ele fala, o que eu tenho contigo? Né? Ele diz assim, se é para eu sair, então permite que eu vá para essa manada de porcos. Porque aquela região, ela não fazia parte ali da região dos judeus, da região da Galileia. Para os judeus, o porco era imundo, né? O porco é imundo. Mas naquela região ali, que era uma outra região, fora, né? Era uma região ali de cultura grega, para eles era permitido e ainda dava bastante dinheiro. Eles tinham essa cultura ali de cultivar porcos, né? De criar porcos.
E daí Jesus permitiu que aqueles demônios fossem para os porcos. E mesmo aqueles porcos não resistiram, eles se precipitaram, né? Se jogaram precipício abaixo ali. E aqui, né, o Senhor já fala com a gente, né, que tem coisas que, né, o que eu fiquei imaginando ali, que imagina que aquele homem convivia ali com aqueles demônios todo aquele tempo, né, com todos aqueles demônios, e nem os porcos conseguiram resistir àquilo que existia ali. Eles se jogaram, não suportaram, né? E tem coisas que a gente passa e que realmente não é para qualquer um, vamos dizer assim, né? E muitas vezes não são aquilo que os olhos dos outros conseguem ver, é aqui dentro, é dentro do nosso coração, para ser resolvido dentro do nosso coração, nós e o Senhor. Mas tem lutas internas e muitas vezes externas também, que a gente passa, que eu creio que o Senhor permite, porque como fala no louvor, né, ele nos criou, Ele conhece a matéria-prima que Ele te criou, né? Então tem tantas situações impensáveis que as pessoas passam, mas o Senhor conhece. E quando a gente permite, né, tudo Ele usa para a honra e glória do nome dEle, para que seja dado testemunho do nome dEle. Amém. O outro ponto é que quando as pessoas daquela localidade ficaram sabendo, né, e daí os criadores, ali, os donos daqueles porcos, eles fugiram, né, e eles contaram na cidade o que tinha acontecido. Aí fala assim, se eu não me engano, em Marcos que fala dessa forma, especificamente, que quando eles viram, né, aquele homem limpo, né, limpo, arrumado, penteado, eles sentiram medo. Olha só, né? Ele andava por aí furioso, no meio dos sepulcros, provavelmente com cheiro de defunto, eu acredito, né? Porque andava ali no meio dos defuntos e não fala que eles tinham medo, né? Só tinham deixado ele de lado. Quando viram ele ali limpo, né, são, sentiram medo e pediram para que Jesus se retirasse dali. E essa aqui é uma situação, é possível que Jesus tenha passado por ali outras vezes, né? O próprio relato bíblico dá essa margem, mas duas são as situações que chamam a atenção. Nessa, quando aconteceu isso com todo esse episódio, com esse endemoniado, e nessa outra, segunda, quando ele faz então aqui a cura, né, desse surdo mudo. E lá naquela situação, eles pediram para que Jesus fosse embora, Jesus foi, e esse, né, o chamado gadareno, ele foi até Jesus e ele pediu para ir junto, porque imagina, né, ele viveu naquela prisão por tanto tempo, e agora através de Jesus chegou uma cura, uma libertação para ele, ele não queria largar Jesus, eu fico imaginando, né. E eu não sei vocês, eu quando leio essa passagem, fica até uma coisa no meu coração, porque parece que eu queria assim que ele fosse junto, né. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para tudo. Um propósito para tudo, e ele sabe de tudo. E ele falou o que para aquele homem? Ei, fica, vai lá para tua casa e conta, vai contando para todo mundo o que Deus tem feito na tua vida. Então Jesus atravessou, passou toda aquela tempestade para chegar até ali, para fazer um milagre na vida de um homem. E aquele homem foi lançando a semente durante todo esse tempo, né? Conhecido como o primeiro missionário ali naquela região, né? De forma que quando Jesus volta aqui, nesse momento aqui que Jesus volta, já tinha uma multidão esperando por ele, ansiando pela presença dele. E isso nos fala também, né, que o Senhor ele está sempre pronto a nos receber de volta. Mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente nega, mesmo quando a gente não faz as coisas como se estivesse fazendo para Deus, mesmo quando a gente não dá o nosso melhor, mesmo quando a gente não entrega o nosso coração da forma que deveria, o Senhor ele está sempre pronto a nos receber. Eis que estou à porta e bato. Aí nós precisamos fazer o quê? Abrir a porta. E Ele entra e ceia conosco, tem intimidade conosco, compartilha conosco da mesa. Né? Então, esse é o nosso Senhor. Então, nessa introdução, assim, já queria deixar esses dois pontos, né, de que é verdade que tem coisas que não é qualquer um que aguentaria, né, mas o Senhor, Ele conhece a matéria-prima que você foi feito. Ele foi quem te criou, Ele conhece teu coração, Ele conhece a tua resistência e Ele está te forjando para algo maior. E o segundo ponto é que o Senhor, Ele está sempre pronto
a nos receber de volta. E tanto foi que ele voltou lá naquele mesmo lugar onde tinha dito para ele: ei, sai daqui, vai embora. Ele voltou naquele lugar. E a semente que ele havia deixado ali no coração daquele homem, ela foi tão grande, foi tão tremenda. E claro, né, as notícias vão se espalhando, tudo que Jesus vinha fazendo, né? E que já tinha ali uma multidão aguardando por ele. Então esse é o cenário, já havia ali uma multidão aguardando por ele. E daí fala, né, que trouxeram então um surdo, nessa tradução que fala surdo e gago, algumas traduções, não sei se alguém tem aí, né, fala surdo, mudo, né, eles suplicaram para que impusesse as mãos, E Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, lhe tocou a língua com saliva, e depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E aqui, né, eu quero destacar o primeiro ponto, né? A gente estava ali numa introdução, primeiro ponto, nesse trecho aqui, especificamente. Que cada um de nós, o Senhor, Ele toca do jeito que a gente precisa. Se a gente for ver em toda a história aqui, em cada passagem, Jesus não faz tudo do mesmo jeito. A cada um Ele faz de uma forma, né? Aquele que era leproso, por exemplo, né? Tem uma passagem, teve um que Ele curou à distância. Nesse caso aqui, ó, imagina, né? Um homem surdo, mudo. Como que Jesus ia se comunicar com ele no meio da multidão? Olha o desafio. Tinha um desafio ali, né? Às vezes a gente passa tão rápido pelos textos que a gente não se atém assim, a alguns detalhes. Ele era surdo, ele não falava, e tinha uma multidão. Como que Jesus ia conversar com ele ali no meio daquela multidão? E as pessoas diziam: impõe as mãos sobre ele e cura. Jesus poderia fazer desse jeito? Poderia. Mas é possível que ali ele receberia somente uma cura física, o que Deus queria fazer com ele, que o Senhor queria fazer algo ainda maior. E a gente vê em algumas passagens, né? Porque, por exemplo, assim, a filha de Lázaro, a filha de Jairo, aliás, foi à distância, né? Jesus foi até lá, lançou, o servo do centurião, foi à distância, ele pediu, disse: se você lançar uma palavra, eu sei que vai acontecer. E assim foi. Não precisou estar o servo ali diante dele, né? A mulher do fluxo de sangue, ela foi tocada, ela tocou nas orlas das vestes de Jesus, ela foi curada, e o Senhor poderia só ter ido em frente, ela já teria ficado com a cura dela. Mas ele voltou e ele testemunhou: de mim saiu virtude, eu senti. E ele deu voz àquela mulher que há tanto tempo andava calada, aquela mulher que não tinha fala, aquela mulher que andava escondida, aquela mulher que provavelmente se sentia menor porque ela era tida como imunda, separada, ela não podia cultuar junto com os outros. E ele deu voz àquela mulher. Ele procedeu de outra forma, ele deu voz àquela mulher. Aquele que era leproso, né, e se desafiou e foi lá e se aproximou de Jesus e pediu para que Jesus curasse ele, e ele tocou antes da cura. Jesus tocou. E não era permitido aos judeus tocar aqueles que tinham lepra, porque eram impuros, era uma doença contagiosa. E há quanto tempo será que aquele homem não recebia um toque? Então, o Senhor, Ele sabe tudo que a gente precisa e na medida que a gente precisa. Então, para aquele que precisa de voz, Ele dá voz. Para aquele que precisa de uma cura emocional, ele traz a cura emocional. Para aquele que precisa da cura no corpo, Ele traz a cura no corpo. Esse homem que precisava de um toque, há quanto tempo não era tocado, há quanto tempo não era abraçado, tinha lepra, né? Aquela doença terrível. Imagina que ele sentiu com Jesus tocando nele, que tinha uma doença contagiosa. Então, o Senhor, na nossa vida, Ele sempre entrega na medida, da forma como a gente precisa, mas Ele extrapola. Ele faz ainda mais. O que está nos planos do Senhor é ainda maior. Às vezes a gente pensa que a gente sabe o que quer, e a gente fala para o Senhor, né? Senhor, faz desse jeito e daquele. Senhor, eu estou com essa dificuldade aqui, ó, faz isso. A gente quer dizer para o Senhor como fazer, né? Não é verdade? Quantos aqui, né? Só eu? Nossa, Senhor, a minha dificuldade é aqui, ó. Esse mês precisa acontecer assim, ó. Senhor, só que o Senhor tem suas formas e seus meios. E muitas vezes se a gente recebesse apenas da forma como a gente está pedindo, tanto ia ficar para trás, tanto ficaria a ser aprendido, tantas lições
que a gente não iria aprender, tanto que a gente deixaria de ser forjado. Então, o Senhor, ele tem seu jeito, sua forma é perfeita. Então, meus queridos, não é do meu jeito. Eles pediram, né? Suplicaram para que impusesse as mãos sobre ele. Jesus curou ele, colocando as mãos sobre ele, impondo as mãos sobre ele? Não, foi de outra forma. Ele chamou ele de lado, fala aqui, que tirou ele aqui do meio da multidão. Jesus tirando-o da multidão, lá no 33, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e lhe tocou a língua com saliva. Então, ele tirou ele lá do meio da multidão, lá onde provavelmente o desafio era maior, porque ele queria um contato. Ele queria um contato direto com aquele homem ali. Ele não queria que ele apenas recebesse uma cura, porque outras pessoas intercederam e falaram para ele receber a cura. Ele queria que aquele homem ele fosse impactado. E eu creio, quando eu leio esse texto aqui com todo o meu coração, que esse homem aqui, ele foi muito mais impactado do que se ele tivesse apenas recebido uma cura. Jesus tirou ele de lado, tirou ele lá do meio da multidão. E tem coisas, isso fala comigo também, que tem coisas que o Senhor quer tratar com a gente no secreto. Muitas vezes a gente está mais preocupado com aquilo que aparece aos nossos olhos e aos olhos de todo mundo. Mas a obra que o Senhor faz na nossa vida, ela é no secreto. Ela é lá no orgulho que a gente deixa escondido. É lá nos sentimentos, nos pensamentos de inferioridade que ninguém precisa saber, porque eu não exponho, eu não coloco para fora. Ele está lá naquele sentimento de vitimismo que às vezes está ali preso no nosso coração, que a gente continua se achando um coitadinho, continua se achando uma vítima, por mais que não fale. E o Senhor, ele vem e vai curando, e vai curando, e vai tocando, e vai curando. É no secreto. É lá onde ninguém vê. É lá onde ninguém ouve. Mas depois aparece, porque os frutos aparecem, os frutos sempre se manifestam. De uma forma que quantos testemunhos a gente ouve que Deus fez na minha vida, e muitos nem conseguem colocar para fora o que Deus fez na sua vida, porque muitas vezes é bem assim, a gente não consegue nem traduzir o que Deus fez na minha vida. Então ele tira esse homem lá do meio da multidão e trata com ele no secreto. Somos eu e você. Não é porque outros pediram, é porque você é importante. E ele chega diante daquele homem, ele coloca os dedos nos ouvidos dele. E eu fico imaginando que certamente isso chamou a atenção dele de alguma forma, né? Aquele homem que não ouvia, né? Se você fizer assim agora, experimenta. Faz assim no seu ouvido, coloca assim e prende bem. É como se a gente ficasse isolado das outras coisas, né? Quem gosta de mergulhar e coloca a cabeça embaixo d'água, né? Não ouve mais barulho nenhum, você fica isolado, fica ali somente no seu mundo com os seus próprios pensamentos. É possível que ele tenha desenvolvido ali outras habilidades? Provavelmente, talvez ele era mais observador, talvez ele fazia leitura labial quando as pessoas falavam, mas da forma tradicional, ele era isolado, ele não conseguia nem ouvir e nem falar. E daí Jesus tira esse homem, coloca os dedos no ouvido dele, Jesus pega da sua saliva, toca na língua dele, e daí Jesus olha para o céu, dá um suspiro, e só aí é que ele lança uma palavra, Efatá. Efatá, abre-te. Então, se Jesus tivesse falado isso, talvez lá no meio da multidão, talvez ele não teria ouvido o que Jesus falou naquele momento. Teria só recebido cura e ido embora, né? E o que Jesus fez ali foi tirar ele de todo o barulho. E é isso que muitas vezes o Senhor quer fazer na nossa vida. Que a gente saia também de todo o barulho para conseguir ouvir a voz do Senhor, para conseguir ouvir o Senhor falando com a gente, aquilo que é a vontade, o caminho dele para a nossa vida. Amém, sim. Tem coisas que não são para agora, não foi lá no meio da multidão. Ele tirou, levou em segundos. A cura foi imediata, mas houve um processo ali, né? E assim também é na nossa vida. Tem coisas que a gente quer para agora, quer para já. Por que já não aconteceu? E o tempo está passando, e por que não aconteceu? E está cada vez mais difícil, e eu me sinto cada vez mais desgastado. Mas é do jeito do Senhor, não é do nosso jeito. É no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. É da forma que Ele quer e não é da nossa forma. É da forma que nós vamos crescer e aprender.
ou seja, é da forma que Ele tem preparado para nós. E daí, a gente vê aqui que Jesus libera essa palavra, né? Que eu creio que até uma pessoa surda poderia fazer essa leitura labial. Efatá, uma palavra em aramaico, que significa abre-te. E daí aqui eu quero ir para o segundo ponto, né? Quando Jesus, só para a gente entender um pouquinho, um contexto. Até hoje, entre os judeus é comum, existe um ritual onde eles declaram uma oração chamada Shema. E essa oração, ela é composta ali por 245 palavras e tem mais uma expressão final de 3 palavras, totalizando 248 palavras. E eles entendem até hoje, que quando eles estão declarando aquelas palavras ali, fazendo essa oração, ela é um ritual, que aquilo é profundo, que não é só da boca para fora, que a vida é gerada no interior deles através dessa palavra. No mundo antigo, né, eles acreditavam que nós tínhamos 248 órgãos. Então, para cada uma dessas palavras, a cura de um órgão. E esse homem que ele não podia falar, né, ele era impedido de falar, ele não podia ouvir, era impedido de falar. Ele não tinha nem como ouvir essa oração e nem como fazer. Então, aqui não fala qual que é a idade que ele tinha, né, mas durante todos esses anos da vida dele, era como se ele tivesse impedido de participar daquele ritual que trazia vida, onde vida fluía do interior. Né? Foram anos da vida dele assim. E o que o Senhor fez? O Senhor toca na sua própria saliva e coloca na boca dele, como se o Senhor tivesse, naquele momento, ele tirando um pouco dele e colocando dentro do outro. Que é o que o Senhor faz na nossa vida hoje, quando nós aceitamos Jesus. Essa palavra efatá, né, quando a gente vai ali pesquisar o sentido dela espiritual, ela fala sobre a missão de Jesus. Ela remete-se também teologicamente à missão de Jesus, que é abrir o ser humano para Deus. E a obra de cruz que Jesus fez, ela foi justamente para isso, para que a gente fosse religado ao Senhor, para que o nosso coração fosse ligado novamente ao Senhor. E o inimigo, ele sabe disso também. E a gente sabe a batalha, a guerra que acontece para que as pessoas não aceitem Jesus. Porque a obra do Senhor, ele já cumpriu na cruz. Só que agora cabe a cada um falar o seu sim para o Senhor. Declarar com a sua própria boca que o aceita como o único Senhor e Salvador de sua vida. Para que haja libertação, para que haja cura e para que o Espírito Santo venha morar no seu coração. E essa abertura para o Espírito Santo morar no seu coração, ela liga novamente com o Senhor. Imagina, um abrir do nosso ser, um abrir do nosso coração para que o Espírito Santo more no nosso coração. E o inimigo, ele conhece isso também no reino espiritual. E por isso que existe uma luta tão forte, tão ferrenha, né? Para que cada vez mais as pessoas sejam impedidas de ouvir a palavra do Senhor, cada vez mais desacreditem da palavra do Senhor, cada vez mais seja descredibilizada, muitas vezes através de maus testemunhos e por aí vai, né? A palavra do Senhor. Mas ela existe, ela paira no reino espiritual e ela cumpre um propósito, amém? E daí eu quero ir para esse segundo ponto, que é pensando sobre esse homem, né? Talvez ele tenha se sentido atrasado de alguma forma, né? Porque foram tantos anos sem ouvir, sem poder declarar esse ritual, sem fazer parte, e até ali. E tem coisas na nossa vida que a gente se sente atrasado, não é verdade? E muitas vezes vem o inimigo falar na nossa mente, né? Estudar agora? Para quê? O teu tempo já foi. Era lá atrás. Agora, olha só, as pessoas já se formaram, agora as pessoas já estão já têm outra idade quando estão passando por essa fase aqui. Às vezes alguém quer mudar, enfim, de profissão, né? E daí vem uma voz, às vezes, no nosso interior, mas agora, começar tudo de novo, né? E daí muitas coisas vão vindo no nosso coração, né? O inimigo das nossas vidas, ele sempre vai tentar impedir, sempre vai tentar impedir o fluir do Senhor, o fluir do se abrir, né? Mas o Senhor, no Senhor, nós percebemos que nós temos oportunidade em todo o tempo. Eu vou compartilhar com vocês, né,
uma situação, né, que eu passo há alguns anos, que eu vivo há alguns anos, né, eu compartilhei com os irmãos que já conhecem também, né, o testemunho, a história, que é o desejo de ser mãe, o desejo de gerar, né, eu e meu esposo, o desejo de termos filhos. E daí eu lembro que, né, há muito tempo atrás, né, no meu plano, eu pensava assim, não, eu vou ser mãe aos 30, né? E daí assim foi, logo quase ali nos 30, daí a gente começou, né, a ir no médico, fazer exame, toda a preparação e tudo mais. E assim foi, antes dos 30 eu estava ali grávida, né? E daí agora em maio completaram 10 anos, se não me engano, não sei se é 9 ou 10, mas acho que foram 10 anos, né? Foi agora em maio, dia 27, e completaram 10 anos. E daí eu lembro que daí depois de tudo, né, tinha toda a dor do luto, tinha toda a dor da perda, tinha toda a dor que a gente sente muitas vezes que a fé não foi correspondida, a dor da oração que não foi respondida do jeito que a gente queria, né? E tinha outra parte, que era a parte que eu não tinha dúvida até então, né? Que a dúvida estava só no meu coração. Eu pensava, não, quando eu estiver pronta de novo vai acontecer. Porque, né, em 2 meses ali, enfim, a gente engravidou, então eu nunca imaginei que eu pudesse ter alguma dificuldade para engravidar depois, né? E daí eu lembro que daí no decorrer desse tempo, né, daí, né, ficou algum tempo ali que eu realmente tinha um receio no meu coração, mas aí depois, né, o Senhor foi tratando, foi curando. E daí o tempo foi passando, e daí não foi acontecendo. E o tempo foi passando, e não foi acontecendo. E parece que foi ontem que eu tinha 35, mas mês que vem eu já vou fazer 40, né? Parece que era ontem que eu tinha 36, e que parecia que já ia acontecer e não aconteceu, e parece que era ontem que eu tinha 37. E eu lembro quando eu tinha, sei lá pelos 33, 34, pensava assim, não, tá bom, tá demorando um pouquinho, mas tem tempo. Só não vai ser lá com os 40, né, Senhor? Porque eu não quero. Só não vai ser lá com os 40, né? Porque daí eu fico, até hoje, né, eu fico fazendo conta. Né? Não, porque daí, aí quando tiver com 10 anos, eu vou estar com 50, mas aí quando tiver com 20, eu vou estar com tudo assim, meu Deus, né? Daí a gente começa a fazer conta ali, né? Aí, né, esses dias eu estava pensando, e daí, de novo, né, as contas, assim, tá, e processo de adoção? Meu Deus, mas aí falam que processo de adoção de 25 anos. Eu vou estar com 45, aí meu marido vai estar com 49, aí não sei o quê, e a gente começa a fazer conta e a fazer conta. E daí esse é um processo na minha vida, por exemplo, que eu olho para o Senhor e eu falo assim, estamos atrasados, o Senhor está junto. Né? Estamos atrasados. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, é que assim, nos nossos pensamentos humanos, de vez em quando a gente entra nesse tipo de pensamento. Estou atrasado, não está acontecendo. Né? Mas eu tenho certeza que nada, em todo esse tempo, nada está fugindo do propósito do Senhor. Nada está fugindo do propósito do Senhor. E assim, né, outros casos na sua vida que pode acontecer, que talvez você se sinta atrasado, sinta que não aconteceu, sinta que ainda não foi respondido, né? Persevera, continue em oração, porque nada foge dos propósitos do Senhor. E o Senhor, Ele é tão tremendo, né, que eu ouvi não da pessoa, né? Uma pessoa me contou um testemunho de uma outra esses dias, né? De algo que aconteceu assim. E eu falei assim, nossa, Deus, Ele é tão bom que Ele até tira o atraso. Ele até antecipa os prazos, Ele antecipa os tempos, né? E é assim na nossa vida também. Tem coisas na nossa vida que talvez a gente anseie e deseje, quando menos a gente esperar, pronto, aconteceu e é no tempo dele, é no tempo perfeito. Amém? E daí o terceiro ponto para a gente finalizar, né? É que tem coisas na nossa vida que parecem que estão travadas, que parece que não andam, que não vão para frente, não tem ciclo, que parece que a gente não sai. Não tem luta, que parece que vai tempo, volta tempo, a gente está ali na mesma luta, no mesmo desafio, caiu no mesmo buraco, tropeçou na mesma pedra, mesmo lugar, mesma luta de novo, mesma situação. Esses tempos eu estava, né, pouquinho tempo eu estava assim, meu Deus, olha só, se for olhar agora os últimos anos, eu tenho um problema de memória terrível, assim, né,
Mas, Senhor, parece que tem tanta coisa travada, parece que tem tanta coisa que não saiu do lugar, parece que tem tanta coisa que não aconteceu. Eu não sei se esse sentimento às vezes vem no teu coração, porque esse tipo de sentimento, quando ele vem para o nosso coração, é para nada mais do que para trazer angústia. Porque o que a gente pode fazer em relação ao que passou? Mas a gente pode se posicionar, né? E buscar aquilo que vai vir, e esperar por aquilo que vai vir. Quantas vezes a gente tem os arrependimentos no nosso coração, e arrependimento é importante, mas eu penso que ele faz mais papel de remorso do que de arrependimento. Porque ele é mais para trazer um tipo de peso do que para nos estimular a mudar, que é o que o arrependimento faz na nossa vida. O arrependimento é, não quero mais isso para mim, não vou mais fazer desse jeito. Mas muitas vezes o que vem é uma lamentação por algumas coisas que passaram, por algumas coisas que a gente fez, por algumas coisas que a gente falou. E ali vão vindo tantos impedimentos, né? Por exemplo, falta de perdão, muitos impedimentos na nossa vida. Quantas coisas não vão para frente por falta de perdão? Quantas vezes a gente passa pela vida sem nem pensar? Porque a gente já está vivendo a nossa vida, se for pensar agora, não tem ninguém para perdoar, não tem ninguém para pedir perdão. Mas muitas vezes tem algo ainda que nos prende. Então, né, quero nesse momento até fazer esse exercício, né, para te trazer para o teu coração, ainda que já tenha feito. Né? Libera perdão. Libera perdão. E as pessoas mais importantes da nossa vida, muitas vezes, são para quem a gente precisa liberar perdão, né? Então, liberar perdão para mãe, liberar perdão para pai, liberar perdão para irmão, liberar perdão para filho, muitas vezes falou que não devia, foi rebelde, e muitas vezes aquilo ainda ficou marcando, ainda ficou machucando. Liberar perdão para marido, para esposa, né? Que muitas vezes a gente não é do jeito que a gente deveria ser. Muitas vezes a gente não dá o apoio que a gente deveria dar. Muitas vezes a gente não é parceiro como a gente deveria ser. Muitas vezes a gente se sente em solidão e não percebe que a gente também coloca o outro em solidão, muitas vezes. Liberar o perdão, né, para as pessoas. Andar na nossa vida sem ser uma vida que fica arrastando ressentimento, porque se a gente não cuidar, a gente é toda a vida ressentido com alguma coisa. Porque às vezes a gente até é daquele que é calmo para fora, só que aqui dentro fica um diálogo interno, fica um rebatimento ali de diálogo, sabe? Não deveria ter falado isso, deveria ter feito aquilo ali ferve no nosso coração, contamina a nossa alma, contamina o nosso coração. Não, o Senhor até nos fala, na Bíblia nos fala, né, que é sábio a gente manter o silêncio. E esse Efatá aqui, ele está falando sobre isso também. Ele está falando que Jesus fez aqui, ó, ele abriu os ouvidos e abriu a boca. E isso a gente traz também para o nosso espiritual e para o nosso emocional. Né? O Senhor, ele abre, né? E muitas vezes a gente fecha a nossa boca, só que não é com sabedoria, porque nós somos chamados sim a fechar a nossa boca muitas vezes, mas com sabedoria. Fechar com sabedoria é o quê? É não falar, não entregar a palavra do mesmo jeito, mas sabendo que tem um que luta por mim, então eu não vou guardar aquilo ali no meu coração para ficar remoendo. Só que muitas vezes a gente veste uma capa, né, de sábio porque cala, só que aqui dentro continua com um diálogo interno, continua ressentido, continua se sentindo injustiçado, continua achando que não merecia ouvir daquela forma. Isso não é sabedoria. Isso é simplesmente não ter voz, ser impedido na sua voz. Isso é simplesmente se sentir sem voz e ser impedido na sua voz. Sabedoria, como eu falei, vou repetir, é quando a gente realmente cala com sabedoria, não entra em discussões que não deve, mas libera isso aqui para o Senhor, para Ele resolver, e não guarda no nosso coração e não deixa contaminar a nossa alma. Outra coisa que nos impede muitas vezes, né, o ouvir, muitas vezes a gente não ouve, a gente vai passando pela nossa vida, que é corrida, e a gente não ouve, a gente não se atenta, a gente não presta atenção e não para ouvir. E quando a gente vai passando, né, e a gente só vai falando, por exemplo, não vai ouvir, na verdade a gente só está fazendo barulho. Porque a gente não está se alimentando, a gente não está ouvindo, a gente não está discernindo aquilo que o Senhor quer falar. A gente não está permitindo que o Senhor alimente o nosso coração. Outro impedimento da nossa vida, o Senhor vem e fala, abre-te, abre os teus ouvidos. Abra a tua boca. Muitas vezes o abrir a boca, né, são as vezes que a gente cala quando a gente tem algo de Deus para falar, da parte de Deus, e fica com medo.
né? Quando a gente tem uma oração para fazer e a gente cala, né? Quando a gente tem algo para declarar e a gente cala. Outro ponto, né, que acaba trazendo impedimento para a nossa vida, que acaba travando a nossa vida, são as palavras que a gente libera. Muitas vezes a gente usa palavras na nossa vida que elas fecham portas, né? Muitas vezes a gente usa palavras que nos tornam reféns daquela palavra que a gente liberou. Por exemplo, né, quando a gente fala que não consegue, eu não consigo. Isso daqui não é para mim. Isso aqui eu não tenho jeito para isso aí. Isso daqui... nunca dá certo para mim. Quando chega na minha vez, não dá certo. Já falasse ou já pensasse isso na tua vida? Eu já falei e já pensei. Eu já falei, mas é porque para mim mesmo, como é que vai dar certo? Né? Para mim nunca dá certo. Né? Então a gente vai sendo preso pelas palavras que nós mesmos vamos liberando na nossa vida. E daí aqui, para a gente finalizar de verdade, né? É que o Senhor, Ele já tem a chave para abrir. Amém. Nós precisamos ouvir o efatá do Senhor na nossa vida. E efatá não é uma palavra mágica, que é porque está lá escrito em aramaico, que vai tudo servir. É quando nós permitimos que o Senhor ministre ao nosso coração de que Ele é o Deus que abre. Ele é o Deus que abre. Se a gente for olhar quantos milagres Ele fez na Bíblia, né? Ele abriu ouvidos de surdos, Ele abriu olhos de cegos, Ele abriu a boca de mudos, né? Como estava aqui. Ele abriu a madre de quem não podia gerar, o Senhor fez. Ele abre portas, Ele abre oportunidades, Ele abre. Então, né? Para a gente finalizar essa noite, eu gostaria que ficasse no coração de cada um, né? Que o Senhor é aquele que nos fala, efatá, abre-te, abre-te. Então, se tem coisas travadas na tua vida, se tem sentimentos travados na tua vida, se tem milagres que estão travados na tua vida, permita que o Senhor opere, porque Ele já liberou a palavra, o efatá, que Ele liberou lá naquele tempo, para aquele surdo, aquele efatá, ele é até hoje. E de novo, não porque é uma palavra mágica, mas porque é o Senhor quem liberou. Aleluia. E nós servimos ao Deus do impossível, amém? Glória a Deus, amém, aleluia. Vamos orar então? Amém. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, porque são tantas as vezes, Pai, que a gente não permite que o Senhor faça. São tantas as vezes, Senhor, que a gente está perdido no silêncio, como esse homem surdo que estava ali em silêncio, Pai, e muitas vezes a gente se perde no silêncio, não consegue ouvir a Tua voz, Senhor, não consegue ouvir o Teu ministrar, meu Pai, não consegue ouvir, meu Pai, aquilo que vem da Tua parte para as nossas vidas, a Tua direção, e nós viemos pedir ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nós recebemos, Pai, o Teu efatá nas nossas vidas, Pai, Senhor, a Tua direção, a Tua ordem, abre-te. Nós recebemos, Deus, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Pai, que nada pode travar, Senhor, a cura que vem de Ti. Nada pode travar a ministração que vem de Ti. Nada pode travar a lição, o aprendizado que vem de Ti, Senhor. Nada pode travar, meu Pai, a Tua obra nas nossas vidas, Pai. Senhor, nossas mãos muitas vezes têm buscado, temos feito e não temos conseguido, Senhor, porque temos feito na força de nosso braço. Nós declaramos essa noite, Senhor, meu Pai, que nós entregamos a Ti, Senhor, o Teu mover em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor. Nós abrimos e recebemos, Pai. Senhor, o Teu destravar em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós recebemos, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós enchemos o nosso coração com essa fé que vem de Ti, meu Pai. Com essa fé que vem de ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós nos alimentamos, nós nos enchemos, Senhor. Meu Pai, com essa fé, meu Pai. Nossa fé é renovada em Ti, Senhor. E nós cremos, Pai, que nada em Ti é em vão, Senhor. E que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Ti. Glória a Deus. Senhor. Quero convidar o irmão Luiz para fazer a oração e finalizar o culto.
Amém. Oramos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esse culto. Senhor, muito obrigado, Deus. O Senhor nos deu uma boa semana. Continue conosco, Pai, nessa semana, em nome de Jesus, Pai. Fique conosco, nosso lar, nossa casa, Pai, Senhor, com teu sangue. O Senhor venha abençoar a cada um que aqui está, em nome de Jesus, Senhor, todos os seus lares, suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém.